Depois, por fim, queria-vos dar um pouco mais a ideia de como é que, em sede de plano diretor, nós estamos a abordar a questão da reabilitação urbana. Nós temos uma situação particular comparada com as outras cidades do país. Talvez o Porto tenha uma situação parecida com a nossa, mas mesmo assim não é exatamente igual. É que nós temos 83% do território de Lisboa é que se pode chamar uma cidade consolidada. E, portanto, a prazo, dentro de 10, 15, 20 anos, esta cidade será uma cidade que se, no fundo, autotransformará através de um processo ou de regeneração urbana, portanto, substituição de tecidos que estão obsoletos ou onde é preciso intervir mais do que a reabilitação, intervir ao nível mesmo da regeneração, seja dos tecidos económicos, seja do tecido social, e, portanto, que já não é só da intervenção no espaço público, já não se trata só de uma reabilitação do edificado, mas, neste momento, nós temos uma cidade, como digo, que está praticamente toda ela consolidada e, portanto, a nossa margem de crescimento é relativamente pequena. Aliás, é curioso, porque se pensarem um pouco, de 94 para agora, nós tivemos 3 grandes áreas de intervenção na cidade de Lisboa. 2 que foram previamente planeadas, uma foi a Expo, são 300 hectares de cidade, que foi toda construída de novo, onde hoje habitam 20 mil pessoas e há 60 mil postos de trabalho. Temos uma outra que também foi toda planeada, que foi a Alta de Lisboa, onde tem 600 hectares, capacidade para 60 mil habitantes e vivem lá 30 mil pessoas. E falta toda a componente de serviços que está previsto localizar. E depois temos uma área que não teve plano, que nasceu de uma forma um pouco, eu diria quase anárquica, não é propriamente anárquica, mas o loteamento que é feito, ajustamentos sem uma ideia de conjunto, que é toda a zona que vai, por exemplo, de Carnide, vai desde o Campo Grande até ao estádio do Benfica e depois apanha ali a zona de Carnide, depois São Domingos de Benfica, portanto uma área bastante vasta, onde provavelmente vive tanta gente ou mais do que vive na Expo e onde há, ao longo da segunda circular, uma enorme concentração de emprego e que foi uma área que surgiu de uma forma relativamente espontânea. Nós temos que pensar mesmo em regenerar a cidade, em intervir sobre a cidade que já está construída. E, portanto, as 3 grandes ideias-chave do novo plano diretor é, de facto, é regenerar, é reabilitar e é reutilizar. E, pronto, temos dado passos nesse sentido, na reutilização, por exemplo, de edifícios que tinham uma função e hoje têm outra, ou, como disse, de incentivar a reabilitação urbana e, em determinadas áreas, apontar claramente para a regeneração urbana. E por isso definimos como 7 grandes objetivos para o nosso plano diretor, que é trazer mais famílias para Lisboa, a residir em Lisboa. E quando se fala em desertificação dos concelhos do interior, não há nenhum concelho do interior que tenha tido, em percentagem, já não falo em valores absolutos, em percentagem, que tenha perdido tanta população como o concelho de Lisboa, o que é uma percentagem elevadíssima da sua população. Perdemos as grandes empresas que saíram para os parques empresariais e, portanto, um objetivo é trazer de novo grandes empresas para Lisboa. Temos cada vez mais carros a circular em Lisboa, todos os dias entram 400 mil carros em Lisboa, quando o parque dos residentes são 162 mil carros e, portanto, em cada 3 carros a circular, 2 vêm de fora de Lisboa. Precisamos de mais verde, de mais frente ribeirinha ou de conquistar a frente ribeirinha, de mais sustentabilidade. Portanto, definimos um conjunto de objetivos e apontamos claramente para intervir, tendo em conta estes objetivos. Portanto, procurar desenvolver um plano que não seja um plano normativo, como era normal nos planos diretores, que fixavam zonamentos. Nós acabámos com o zonamento, toda a cidade é multifuncional, com exceção de 2 pequenas áreas que já são áreas empresariais e que se mantêm como tal. Acabámos com o zonamento, como digo, incidimos essencialmente sobre a cidade, baixámos os índices nas áreas de expansão, a partir de um estudo feito sobre exatamente as malhas da cidade de Lisboa e, portanto, baixámos os índices de edificabilidade na periferia e criámos um conjunto de incentivos para que se invista mais no centro. Incentivos do género, poder aproveitar o piso
da cobertura sem que isso dê origem a qualquer pagamento, em alguns casos permitir maior edificabilidade no lote por maior profundidade da empena ou de aproveitamento dos pisos da primeiro piso em cave, ou em alguns casos de utilização do piso térreo mais profundo do que aquilo que nós tínhamos. E, portanto, um conjunto de pequenas melhorias ao nível de cada lote que aumentam a rentabilidade de quem quiser intervir nesses lotes, no sentido exatamente de procurar que o investimento se concentre no centro. Pensando agora claramente só em questão da reabilitação urbana, e sendo a reabilitação urbana, como eu referi, uma das grandes prioridades do nosso plano diretor, a primeira das coisas que nos parece importante é definir claramente o papel de cada ator, porque há aqui alguma confusão sobre isto. E então, a nossa convicção é que a reabilitação do edificado tem que ser essencialmente a reabilitação promovida pelos privados. Ainda que a nossa opinião é que grande parte do património habitacional municipal possa ser alienado para que outros o reabilitem e principalmente reabilitar as escolas, as bibliotecas, reabilitar o espaço público, todos os equipamentos que tornam efetivamente a cidade atrativa. E esse é que se não formos nós a reabilitar, ninguém o reabilita. E, portanto, essa deve ser a nossa prioridade. E, por outro lado, do Estado, é importante que assegure um conjunto de incentivos no sentido de tornar mais atrativa a reabilitação urbana. Acima de tudo, o que nós propomos é mudar de estratégia. Uma das minhas grandes frustrações durante estes 3 anos é aparecer-me um prédio a cair aos bocados, a dizer este senhor não faz obras há não sei quantos anos e, portanto, faça favor, assine aqui uma intimação para obras coercivas ou uma posse administrativa. E depois eu já sei que nada daquilo resulta, porque nós, Câmara, também não temos dinheiro para ir fazer as obras e, portanto, aquilo é fazer papel sobre papel, e sabendo que o próprio proprietário, o próprio senhorio, não tem qualquer condição para desenvolver a obra. Mas no fundo, toda a política de reabilitação urbana da Câmara era baseada, por um lado, na intimação aos proprietários, para que fizessem aquilo que não têm meios para fazer, normalmente, mas também, quando a própria Câmara faz pouco. Gasta imenso dinheiro e se nós pensarmos que há 30 anos são umas centenas largas de milhões de euros que a Câmara gastou em reabilitação urbana e continuamos a ver que o efeito desse investimento é relativamente reduzido. E, portanto, a ideia é mudar efetivamente de estratégia e passar aquilo que nós designamos de repressão aos estímulos, aos incentivos. E, portanto, qual é o maior incentivo que nós podemos dar neste momento? O maior incentivo que nós podemos dar é licenciar depressa. A redução dos custos de contexto no licenciamento é absolutamente fundamental. O meu recorde foi aprovar um projeto que estava na Câmara desde 1987. Foi o meu recorde. Hoje em dia, o tempo médio de licenciamento já é muito mais curto. O tempo médio de aprovação dos projetos está em 106 dias corridos, mas é preciso ter presente que 40 dias são reservados para o IGESPAR. E, portanto, efetivamente, 40 dias úteis para o IGESPAR. E, portanto, nós estamos, de facto, a licenciar muito mais depressa. É evidente que há situações anómalas no meio disto tudo, por questões ou até de património fundiário, ou questões de falta de legitimidade, há várias situações, mas de uma forma geral isto está a andar mais depressa e uma grande aposta é reduzir os custos de contexto e, portanto, licenciar mais depressa com regras perfeitamente claras para que tudo isto possa ser mais claro. A segunda questão é melhorar a questão dos incentivos que o Estado já dá. Como sabem, há isenções de IMI e IMT nas operações de reabilitação urbana e há reduções de IVA em determinadas áreas, portanto, nas áreas de reabilitação urbana. Nós defendemos que toda a cidade de Lisboa seja uma área de reabilitação urbana e, portanto, isto é uma negociação que temos que estabelecer com o Estado, nomeadamente através do IRU, para que, efetivamente, as isenções de IVA, que são muito relevantes, portanto, são muito relevantes, era de 21 para 5, agora não sei como é que ficará, mas que tem um enorme peso no investimento, para conseguir que a reabilitação urbana tenha, efetivamente, esta redução. A última questão ao nível dos incentivos é que, não sendo possível de imediato a utilização destes incentivos, nós repescámos uma ideia que foi desenvolvida
no Porto, pela Câmara Municipal do Porto e depois adotada pela CERU, que é um sistema chamado CIM Porto, e que no fundo é um mecanismo de incentivos para quem reabilita. E estamos a trabalhar exatamente nesta base, que é um sistema que no fundo tem, eu diria que é o 2 em 1, porque para que seja atribuído o subsídio há um documento, portanto há uma vistoria integrada que é feita e que defina logo à partida quais são os valores patrimoniais que devem ser defendidos, qual é a situação, no fundo, das famílias que residem, quais são os contratos que existem e, portanto, é um quadro rigoroso de cada intervenção, a partir da qual é estabelecida uma pontuação. Por um lado, sai uma via verde para o licenciamento, portanto, um licenciamento mais rápido, e por outro sai um sistema de incentivos que são transacionáveis e transferíveis para outros locais. Nós estamos a apostar muito na questão dos incentivos, estamos a trabalhar nos incentivos não só para a reabilitação urbana, mas também, por exemplo, para quem ofereça estacionamento para residentes, para quem liberte espaço nos interiores dos quarteirões para tornar os quarteirões mais saudáveis e, portanto, muitas das situações que existem de pequenas fabriquetas que estão no interior dos quarteirões para os libertar, ou para uma oferta de habitação a custos acessíveis, que também estamos a ponderar e que permita, efetivamente, transferências de edificabilidade entre zonas consolidadas e as poucas zonas que ainda temos a consolidar. Estamos a trabalhar sobre isto. Acredito que, efetivamente, possa ser um contributo, ainda que não seja simples, pôr a funcionar este sistema. É um pouco como o sistema da bolsa de CO2, portanto, tem algumas analogias, obviamente com uma dimensão completamente diferente, mas que acreditamos que pode ser uma forma de avançar. E a última nota que queria dar é, de facto, toda a simplificação administrativa ao nível do urbanismo tem sido no sentido da responsabilização dos técnicos. Eu acho que é absolutamente indispensável apostar na responsabilização dos técnicos. Mas isso implica, de facto, responsabilidade mútua. Nós acreditamos e quando entra assinado e com termos de responsabilidade despachamos imediatamente, só vamos verificar a posteriori, mas quando verificarmos que efetivamente há uma infração, aí tem que ser absolutamente rigoroso a sancionar quem infringiu as regras. Penso que isto são, em linhas gerais, aquilo que pensamos sobre reabilitação urbana e como é que se articula com o plano diretor. Pouco mais tinha para dizer nesta intervenção. Muito obrigado.